Francisco Barbosa. Nossa entrevistada de hoje é Flávia Lima, cirurgiã dentista, odontóloga, professora na matéria. E nossa questão principal é a briga, ou será que é a briga mesmo ou não, entre dentistas e médicos sobre determinados procedimentos que podem ser estéticos ou reparadores e que a tecnologia trouxe para perto da gente para nos tornar não só mais saudáveis, como mais bonitos também, por que não? Flávia Lima, muito obrigado por estar conosco nesse papo e para tentarmos aí esclarecer a todo mundo o que está acontecendo. Há mesmo esse conflito, essa briga entre dentistas e médicos quanto à questão dos procedimentos que vocês têm? Obrigada pelo convite e por poder esclarecer, né, essa confusão. Não existe uma briga, existe uma disputa entre entidades de classes privadas e o uso dessas substâncias pela odontologia. O argumento dessas entidades de classe privada é que os cirurgiões dentistas não teriam capacidade técnica para uso dessas substâncias, sendo que a nossa lei, que regulamenta a profissão, criada em 1966, nos determina como prescritores natos e, como tal, nós podemos e temos total liberdade de utilizar substâncias farmacológicas, tanto de forma interna quanto externa. Nós temos um conhecimento muito grande, tanto da anatomia crânio-facial, cabeça e pescoço, quanto toda a inervação, todas as estruturas que compõem o sistema estomatognático, que é o que a gente estuda na nossa universidade. Para te dar um exemplo, logo no início da faculdade a gente já estuda anatomia e posteriormente a gente já inicia os estudos da anestesiologia. A anestesia, ela não é uma disciplina separada das outras, ela é básica e primordial para qualquer procedimento que nós façamos na odontologia. Então, por aí você já vê a capacidade técnica que o cirurgião dentista possui para utilizar essas substâncias de forma a acrescentar, a crescer, a completar os procedimentos que a gente já utiliza no consultório normalmente. Mas né? vocês têm essa formação, por que e onde é que os médicos implicam? E que falta de preparo de vocês ou de formação mesmo de vocês, eles vão se pegar para dizer que vocês não podem fazer tais procedimentos? Isso realmente não existe. Essa falta de preparo, essa falta de preparo técnico, como eles descrevem, não existe, né? Isso é inverdade. Agora, existe uma guerra mercadológica, uma guerra de mercado, uma reserva de mercado, porque é um mercado rentável, que é lucrativo demais. E como os dentistas começaram a entrar nesse ramo e trouxeram muitos pacientes para a nossa área, porque nós, como prescritores natos, temos habilidades específicas para tratar dos pacientes, já com anestesia de outras terapêuticas, agregamos essa terapêutica farmacológica e funcionou muito bem, porque a gente completa, agora finaliza os nossos tratamentos justamente como a gente gostaria de finalizar e não tinha oportunidade antes. Então fechou. O tratamento fechou com essas substâncias. Agora a gente consegue terminar um tratamento funcional e fechar com a estética. Mas Flávio, vocês estão ou não estão impedidos de fazer esses procedimentos que os médicos tanto reclamam, estéticos, correcionais, enfim, que os dentistas têm feito? Então, nós não estamos proibidos. O que aconteceu foi uma queda de uma resolução que era 176. Desde 2016 essa resolução existia e ela nos permitia aplicar essas substâncias farmacológicas de forma estritamente estética. Essa resolução caindo, nós não podemos utilizar essas substâncias farmacológicas unicamente de forma estética. Nós temos então que associar a funcionalidade ao tratamento para se ter um ganho estético. Mas nós não estamos proibidos de utilizar essas substâncias. Mas tem certos procedimentos, por exemplo, se eu tive algum tipo de contração na testa, um franzimento por causa de uma questão bucal, né? Quando você for corrigir isso aí, você vai deixar minha testa linda, vou perder todo franzido, vou ficar uns 10 anos mais novo. É isso que você está dizendo? Um procedimento que traz uma correção que é reparadora, tem de trazer forçosamente, até por uma questão de carinho com o seu paciente,
também é uma transformação estética, é isso? Isso, é exatamente isso aí. Eu vou dar um exemplo um pouquinho melhor. No caso da dor de cabeça tensional, que é um tipo de dor de cabeça, a gente tem como terapêutica a aplicação de toxina botulínica em alguns pontos na testa, em alguns músculos específicos, que eu não vou citar agora, que são terapêuticos, protocolos. E esses protocolos, se você aplicar esse protocolo no homem e na mulher, ele tem algumas diferenças, se você quiser elevar ou não a sobrancelha, fazer algumas modificações na expressão facial. Então, se eu tiver que aplicar a toxina botulínica para tratar de uma dor de cabeça nesse indivíduo, eu tenho que ter conhecimento da responsabilidade, da consequência estética que vai ter essa aplicação para eu saber diferenciar na hora da aplicação. Então, assim, é muito complicado, é uma linha muito tênue você separar a questão funcional da estética. É muito difícil, entende? Não cabe, não existe isso. Você tem que aprender a parte estética, você tem que saber. E os dentistas, todos estão se especializando e fazendo cursos reconhecidos na área. Nós não temos treinamentos simples, nós temos cursos de pós-graduação na área para sermos capacitados a fazer isso. Vou te dar um outro exemplo muito simples. Isso aconteceu com o laser, por exemplo. O laser, ele não era reconhecido como uma especialidade. Todos usavam e faziam cursos, até que então ele foi reconhecido como uma terapêutica. Então, a partir dali, todos que já utilizavam foram fazer o reconhecimento do seu diploma e ser capacitados. E os que não tinham tiveram que se habilitar. Essa é a questão da toxina botulínica e do preenchedor. As pessoas estão fazendo cursos e quando essa terapêutica se transformar numa especialidade, todos que estão capacitados receberão o título e serão capazes sim de aplicar essas substâncias. Por hora, todos que estão utilizando de forma com conhecimento. Ninguém está utilizando de forma indiscriminada, como estão dizendo essas entidades de classe. Então, Flávia, você acredita que os médicos usem o ato médico como uma forma de brecar, né? Impor uma reserva de mercado onde vocês não possam, dentistas, avançar? Com certeza, com certeza. Só que o dentista, o cirurgião dentista, ele não está submetido ao ato médico. Então isso não cabe pra gente. E Flávia, uma intercorrência, um problema, uma surpresa, não deu certo, deu problema. Vocês estão preparados para isso? Muito. Você acha que o médico também está? Da mesma forma. Intercorrência pode acontecer tanto com o médico quanto com o dentista. Eu já atendi intercorrências de médicos e de dentistas. E eles vão falar a mesma coisa. Você disse que já atendeu intercorrências de dentista e de médicos também? Sim, inclusive nós, tanto eu quanto os meus colegas, parceiros de profissão que dão cursos como eu, nós já atendemos intercorrências e nós inclusive temos muitos alunos médicos, oftalmologistas, otorrinos, alunos que vêm fazer curso com a gente, porque existem algumas técnicas que nós fazemos que os dermatologistas, por exemplo, não utilizam e vêm aprender com a gente, sim. Para fechar e deixar tudo muito claro, Flávia Lima, quais são os direitos e os deveres de um dentista? Então, a nossa profissão estabelece que nós, como cirurgiões dentistas, devemos estar atualizados cientificamente, tecnologicamente, tecnicamente, em tudo que tiver de novidade no mundo, para que nós possamos primar pela saúde dos nossos pacientes, para que nós possamos aplicar esses conhecimentos inovadores nos nossos pacientes. Nós não podemos ignorar todo esse conhecimento, todo esse ganho que a gente teve com a toxina botulínica, com o ácido hialurônico, no restabelecimento das estruturas faciais, reposicionamento tecidual após o tratamento odontológico. A gente não pode ignorar como isso trouxe um ganho funcional e estético para a nossa profissão. Isso é um direito e um dever, acima de tudo, na profissão. Obrigado, Flávia Lima, por esse papo bom. Tem mais, hein? Ela vai voltar a conversar com a gente aqui no nosso programa. E obrigado a você que esteve com a gente. Procure pela web, por todos nós estamos juntos. Francisco Barbosa.